Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à live de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Começando, como de costume, a nossa semana com bastante conversa, com bastante embasamento espiritual, para que assim a gente possa caminhar e iniciar a nossa semana de uma maneira diferente. Se você não me conhece, meu nome é Melissa Carizio, estou falando aqui diretamente da Polônia. E hoje vamos falar sobre a lei do trabalho. Se você já participou de alguma live espírita, pegue um copo com água, uma garrafa d'água, para que ela possa energizar o ambiente. E ao final deste estudo você possa beber essa água e receber os benefícios espirituais dos amigos que visitaram os nossos lares, trazendo um pouco mais de entendimento pra gente. Bom, eu quis falar sobre a lei do trabalho porque a gente teve o dia 1º de maio, né, semana passada, e para a gente entender um pouco o que significa isso, o que se configura trabalho na visão espírita, quais são os benefícios da gente trabalhar, se o trabalho ele é puramente material, né, o trabalho que todos nós exercemos com as nossas profissões, se existem maneiras diferentes de trabalhar, ou seja, quais são esses conceitos de acordo com a doutrina espírita codificada por Kardec, e depois a gente vai dar uma olhada em outras obras, certo? Então vamos lá. Começando com um dado importante. A origem da palavra trabalho vem de tripalium, do latim, que era a princípio um instrumento utilizado na lavoura. Em fins do século VI, este passou a ser também um instrumento romano de tortura. E então aqui a gente vê uma fala muito classista, né? Porque a gente sabe que nos séculos passados, quem era da nobreza não precisava trabalhar. Quem era da nobreza usava a sua força para escravizar outras pessoas. E quem era escravizado, claramente, ali está fazendo um trabalho forçado. Então, eu achei legal essa analogia de que o instrumento de tortura se chamava trabalho, ou seja, quantas pessoas até hoje, no século XXI, infelizmente, ainda estão sujeitas a trabalhos de subsistência, quantas peças a gente vê, quantos produtos a gente compra da China, sabendo que vieram de uma mão de obra, às vezes nem sempre escrava, mas com certeza abusiva, mão de obra que não tem nenhuma regulamentação, que os trabalhadores não são amparados. Então, ainda assim, a gente ainda vê o resquício dessas práticas infames. E também a gente pode fazer uma analogia pensando assim, será que eu gosto do meu trabalho? Será que aquilo que eu faço para me prover, para prover o meu lar, é aquilo que me traz satisfação? Porque uma coisa a gente vai aprender aqui é que Deus quer que nós trabalhemos, Deus quer que o trabalho nos leve ao aperfeiçoamento moral e material. Então, será que eu me conecto? Será que eu estou doando grande parte do meu tempo em alguma coisa que me traga satisfação pessoal, que me faça querer continuar crescendo? Então, por isso que a gente vê muitas pessoas infelizes nos seus trabalhos. Claro que aqui a gente não está falando de ambiente, de chefes, nem nada disso, que também contribui para a gente ter aquela insatisfação. Mas eu tô falando de uma coisa mais, uma caçada mais interior. Será que a gente faz aquilo que a gente gosta? Então, por isso que às vezes a gente se sente torturado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, a gente tem o item da lei de trabalho. Na questão 674, é uma pergunta que Kardec fez para os espíritos. A necessidade do trabalho é da lei da natureza? Ou seja, a natureza é tudo que foi criação divina, tudo que é criação de Deus. Então, faz parte das leis de Deus trabalhar? Eles falam que o trabalho é da lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, às vezes, o trabalho que a gente poderia estar exercendo hoje seria diferente se a gente não tivesse numa sociedade de consumo
que faz com que a gente almeje coisas em um curto espaço de tempo. Cada vez mais coisas em um curto espaço de tempo. Isso é uma coisa que às vezes me chateia, por exemplo, na tecnologia, que meu marido já me explicou, que existe uma coisa chamada obsolescência programada. Você vai comprar um celular ou um computador para ele já estar desatualizado daqui, sei lá, 2, 3 anos. Isso a gente vê pessoas que estão sempre trocando de eletrônicos, aparelhos, tudo bem, às vezes as pessoas gostam, mas isso faz com que a gente esteja escravo sempre das nossas profissões, né, dos nossos meios de subsistência para poder bancar esse estilo de vida. E esse estilo de vida, se tem uma coisa que nós temos certeza, é que ele não tem fim. Enquanto houverem bens não duráveis, enquanto houverem matéria-prima para que a gente possa criar esses bens, celulares, carros, isso não vai ter fim. Não vai ter fim, porque a gente vai querer sempre mais. E isso é normal. A tendência do ser humano é buscar aquilo que lhe traga conforto. Ninguém vai querer morar num barraco. Ninguém vai querer passar frio. A gente quer comer do bom e do melhor. Mas quanto que a gente faz isso de forma consciente e quanto a gente faz de forma automática, escravo desses desejos, assim, que a gente não coloca um freio, né? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Então, ao contrário, né? A gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Então, a civilização obriga a gente a trabalhar cada vez mais. Na 675, a pergunta é: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais, ou seja, só as nossas profissões, aquilo que a gente pode fazer por hobby e ganhar um dinheiro com isso, enfim. Aí ele fala, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, assim, se você é uma pessoa que tem muitos sonhos, se você é uma pessoa que às vezes você acorda cansado, é um indício que você, em sono, estava trabalhando no mundo espiritual. Você estava, muitas vezes, já sonhei várias vezes que eu estava assim no meio de crianças, no meio de pessoas sofrendo, não que eu seja santa que vai ajudar o mundo espiritual, não é isso? Mas que a gente vê que às vezes aquele sonho ali é um sonho que a gente se sente realizado, a gente se sente assim, como se fosse exausto, e depois a gente fala, mas eu acabei de acordar, como é que eu não descansei? Então o nosso espírito não para de trabalhar. Então eu acho assim muito importante essa parte dos sonhos e do espiritismo, que, claro, os sonhos fazem parte do inconsciente, mas também são lembranças que a gente tem enquanto a gente estava em desprendimento. Ou pode ser avisos, entes queridos que vêm nos visitar. Então, eu acho isso muito legal. Se você tiver interesse em estudar um pouco mais sobre isso, no Livro dos Espíritos com certeza tem, e depois tem alguns desdobramentos. Mas vai ficar um assunto para outro dia. Então, todo espírito trabalha assim como o corpo e toda ocupação útil. Útil é trabalho. Como a gente poderia definir útil aqui? Eu acho que útil é aquilo que a gente pode trazer de melhoramento não só para as nossas vidas, mas para a vida de outras pessoas ao nosso redor. A gente sabe que tem pessoas que trabalham com profissões assim muito difíceis, né? A gente sabe que, por exemplo, as pessoas da limpeza urbana, pessoas que, por exemplo, na Índia, catando as fezes das outras pessoas. Então, assim, são trabalhos que a gente pensa assim, eu não queria fazer isso, mas as pessoas precisam fazer. E isso não é um desmerecimento, isso faz parte da vida em sociedade. Mas também pensando em outros tipos de ocupação, assim, ler um livro, ver uma série. Às vezes as pessoas falam brincando, eu não tô com vontade de estudar hoje. Quando eu era jovem e tava no ensino médio, falava, não tô com vontade de estudar hoje, vou ver um filme. Mas às vezes o filme é um filme educativo, às vezes o filme é um documentário, ele estimula o pensamento crítico. Então, assim, eu considero também um trabalho. Você ler um livro, você ir na academia, você exercitar seu corpo, sua mente, yoga, meditação, tudo isso é uma forma de trabalho. E aqui na Terra, a gente fica muito focado em, assim, fazer a dieta pra estar mais magro, vou na academia pra cuidar do corpo, tomar tais vitaminas. Gente, correto, tá certo, é assim mesmo que tem que ser.
mas a gente também tem que pensar em cuidar do nosso espírito, né? Buscar ler livros que edificam, ouvir músicas que nos conectem mais com a espiritualidade, abdicar de certos tipos de alimentação pra gente ir se depurando mais um pouco. Não tô falando aqui que todo mundo tem que ser assim, tá, gente? Mas esse estilo de vida mais desprendido da matéria é um estilo de vida que, claro, vai acabar elevando a gente. Se você se sente feliz assim, nossa, esse é o caminho. Então, toda ocupação útil é trabalho. E aqui a gente também pensa nas pessoas que foram vítimas de um sistema capitalista cruel, pessoas que não tiveram acesso à educação, pessoas que, de alguma forma, estiveram condicionadas a entrar em certos tipos de crime. E a gente sabe que para esses espíritos, do ponto de vista espiritual, aquilo ali é uma prova para eles nascerem no meio daquelas tentações e resistirem, mas do ponto de vista de um Estado, claramente o Estado falhou, né? Do ponto de vista político. Então a gente vê certas pessoas que recorrem a certos tipos de prática e aquilo ali não é trabalho. Ninguém em sã consciência se submeteria a se envolver com assassinatos, drogas, sabendo que aquilo ali não vai durar, né? A pessoa ela vai acabar, não vai acabar bem, em nenhuma forma, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual. Então a gente também tem que pensar nas oportunidades que a gente recebeu ao longo da vida, no quanto somos privilegiados, em quantas falas classicistas às vezes a gente tem, e a gente não pensa que o outro não teve acesso àquilo ali. Você mandou pra sua mãe a live? Uhum. Pra minha mãe também? Minha mãe não entrou. Perguntando que o Vitor tá aqui atrás. Boa tarde, Reiner, sempre presente aqui com a gente. Frequentador assíduo aqui das nossas lives. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Pri, que tá aqui na Polônia. Boa noite, Elaine do Prado. Ah, a mamãe entrou agora. Achei que a mamãe não tava aqui. Acabei de ver o coração dela e o Vitor tá aqui comigo acompanhando. Tá, mas por que o trabalho se impõe ao homem? É uma pergunta que também está continuando esse desenvolvimento desse pensamento. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Então, a gente tem que trabalhar. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Então, a expiação, imagina que na última encarnação eu posso ter sido um homem muito rico, um homem que escravizei pessoas, que obrigava as pessoas a trabalharem numa fazenda que eu tive, e aí dei o mínimo para aquelas pessoas, enfim, aí na outra vida eu vou vir uma pessoa que vou provavelmente fazer certos tipos de trabalhos, mas não forçados, mas pode ser até forçado, assim, não tem como a gente jogar probabilidades aqui, né, gente? A gente não sabe qual é a condição espiritual que a gente tá, mas de expiação a gente consegue pensar em várias situações aí de trabalhos mais complicados, trabalhos mais arriscados, né? Aqui na Polônia a gente tem muitos trabalhadores, assim, nas minas e, assim, gente, isso deve ser um trabalho dificílimo, um trabalho muito arriscado, você tá arriscando a sua vida todos os dias. Então, é um aperfeiçoamento também da sua inteligência. E aqui, ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo, não teve um espírito que nasceu sabendo. Todos nós passamos e passaremos pelo mesmo processo em busca do progresso. Então, não tem como a gente, um dia lá no ensino médio, saber tudo sobre funções e... sei lá, nem sei porque eu falei isso, porque eu era péssima com matemática. Mas foi até um bom exemplo, porque eu era muito boa com escrita, mas eu era péssima com matemática. E se eu não aprendesse nada de números hoje, como é que eu viveria aqui a minha vida, né? Então a gente precisa aperfeiçoar o nosso estudo. Tá bom, mãe. Que não apareceu você aqui, eu pensei assim, gente, será que minha mãe não viu? Então tá, seja bem-vinda, mamãe. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que estar disposto a aprender sempre, em várias oportunidades. Eu e o Vitor, a gente estava até vendo agora, antes da live,
o vídeo do Nomadland, o filme da Nomadland, que ganhou o Oscar, e a gente fazendo vários tipos de reflexões, né? Ali a mulher já devia estar na casa dos 60, e assim, num ponto de vista, ela continua, assim, trabalhando com vários tipos de trabalho, assim, na Amazon, como entregadora, e como em lanchonete, trabalhando na área da limpeza. E isso é interessante por quê? Porque ela não quis parar. Ela não quis parar, ela falou, eu gosto de trabalhar, mas também é uma contrapartida por quê? Porque ali no próprio filme fala que ela não consegue sobreviver com o salário de aposentadoria. Isso lá nos Estados Unidos, hein, gente? Ganha em dólar. Ela não consegue sobreviver com o trabalho de aposentadoria, ela não consegue se manter. Então, isso também é muito cruel aqui nas leis da Terra. Porque você trabalha a vida toda e aí você já tá com um corpo idoso, um corpo cansado, um corpo que merece o descanso. Porque a gente também vai falar do descanso aqui. E aí você tem que continuar trabalhando. Então, isso é uma falha também da sociedade que não consegue prover para as pessoas na velhice o conforto que elas merecem. Então, por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho, gente. E pesquisar, estudar, falar. Existem vários tipos de inteligência, né? Às vezes a gente não encontrou aquela profissão, às vezes, que a gente se encaixa. E a gente vê que são dados dado muito valor, assim, a quem estuda medicina, a quem estuda direito, a quem estuda engenharia. E às vezes ficam de lado outros saberes, por exemplo, o saber da criatividade, a área das artes, da música. Eu acho que isso tem que ser mais valorizado. São diferentes tipos de saberes, né? E quem seríamos nós sem música nas nossas vidas, sem os filmes, sem atores, sem teatro, enfim. Então, tudo isso a gente tem que refletir. Pensando na live da noite de hoje, a primeira coisa que me veio na cabeça quando a gente falou de oportunidades e trabalho e tudo, foi a parábola dos talentos, que assim, todo mundo deve conhecer, todo espírita, eu acho. Assim, desde lá de criancinha, na aula de evangelho, depois do sistematizado, a gente fala da parábola dos talentos. Se você não conhece a parábola dos talentos, ela tá no Evangelho de Mateus. Mateus 25, capítulo 14 a 30. E se você também é novo aqui na doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais passagens bíblicas, passagens da vida de Jesus, parábolas, ensinamentos comentados à luz do Espiritismo. Então, vamos lá estudar sobre a parábola dos talentos e entender o que ela significa. Tinha um homem, eu não vou ler assim exatamente, a parábola dos talentos está aqui, eu achei uma bíblia online, mas assim, eu tenho tanta coisa para falar hoje, que então eu vou resumindo aqui com minhas palavras, tá? Tinha um homem que ele chamou seus servos porque ele precisava viajar e ele entregou seus bens para esses servos. Ele tinha 3 servos. Para um servo ele deu 5 talentos. E aqui depois a gente pensa se talento pode ser a palavra talento como a gente conhece, né? A capacidade de fazer certas coisas, as qualidades da pessoa. Ou na época também poderia ser entendido como a moeda, né? Dinheiro. Então, para uma pessoa ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos e para o último 1 talento. E cada qual com a sua respectivo merecimento, tá? E aí o senhor partiu. O primeiro que recebeu 5 talentos negociou com esses talentos. Então, ele ganhou outros 5. Aquele que recebeu 2 talentos conseguiu mais 2. E aquele que recebeu 1 talento, eu acho que, não sei, ele ficou com medo de perder aquele talento, não consigo imaginar outra situação. Então, ele foi e enterrou aquele talento Ele enterrou aquele talento, tá escrito aqui, enterrou no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui tá falando como dinheiro, então, tá? Então, depois de muito tempo, veio esse senhor e foi ajustar contas. Então, ele chegou pro que ganhou 5 talentos e multiplicou esse valor e falou:
Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. E o Senhor disse, bom está, servo bom e fiel. Se for sobre o pouco que foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que recebeu 2, ganhou mais 2, aí o Senhor falou, servo bom e fiel, o pouco que eu te dei, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, o Senhor disse, eu conhecia-te, és um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma parábola muito pra gente pensar. Porque se a gente for parar para pensar que nos dons que Deus nos dá, nas qualidades que Deus nos dá, no corpo perfeito que Deus nos deu, muitas vezes a gente fica caçando cabelo em ovo, procurando defeito onde não tem. O que a gente está fazendo com esses dons? O que a gente está fazendo com o corpo que a gente recebeu de Deus? Porque eu costumo dizer aqui, e eu me incluo nisso muitas vezes, eu não estou na terra de férias. Não estou aqui a passeio, não estou aqui apenas para festas, comemorações, claro, a gente tem direito. Mas a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que se aperfeiçoar. E também viver, gente, a esmo, assim, só com as facilidades da vida, a vida fica chata. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente recebeu do nosso Senhor, que é Deus, e nos nossos talentos. E a gente vê às vezes as pessoas que tem tanta facilidade com algumas coisas, então é porque foi de merecimento daquela pessoa ali já ter aqueles tipos de inteligências, de capacidades, porque aquilo ali já faz parte dela, ela já alcançou aquele estágio. Então a gente tem que lutar pelos nossos talentos, a gente tem que multiplicar os nossos talentos. Se eu vim na Terra com 1 talento, eu não posso voltar para o mundo espiritual. Eu não posso deixar meu corpo físico para debaixo da terra e meu espírito voltar para onde veio da mesma forma, né? Porque não vai ser prestada essa conta desse Deus vingativo e bravo que a gente vê na Bíblia, mas vai ser uma prestação de contas da nossa própria consciência. Quanto tempo eu perdi com certas coisas e não me aperfeiçoei. Eu, às vezes, fico me cobrando muito aqui na Polônia, porque eu não falo polonês. E, assim, quantas vezes eu já aprendi, desisti, é uma língua muito difícil, e às vezes eu penso, eu acho que eu não me empenhei o suficiente. Então, assim, tá me dando uma oportunidade de estar aqui, aprender uma língua que eu ainda não aprendi direito. Mas, em contrapartida, outras coisas eu aprendi aqui, morando fora também. Então, pensa você no seu estilo de vida, nas oportunidades que a vida tá te dando, que nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Uma época, quando eu tava frequentando a Umbanda, um espírito me disse isso, eu achei muito legal e é verdade. Então a gente pensa o que a gente tá fazendo com os talentos que a gente recebeu. Será que a gente tá enterrando eles? Será que a gente tá colocando a candeia embaixo do alqueire, né? Se a gente tá botando a nossa luz embaixo no chão, a gente não tá colocando a nossa luz para iluminar o quarto. Então, pensemos nisso. Então, aqui, o Senhor não exige, não reclama de cada um de nós, senão o que é justo, atento às nossas capacidades e às nossas fraquezas. Mas quer que façais todos os esforços para progredir. Dentro de vós, Deus colocou o germe, desenvolveu. Então, assim, depende de nós. A gente tem que parar de ter uma postura passiva, que a gente vai ver em outra parábola aqui também,
de achar que as coisas vão cair do céu e tudo vai dar certo se a gente não se esforçar e não fizer por onde. E tudo que a gente tem na nossa vida, gente, é resultado das nossas ações, né? Quem eu sou hoje é resultado de muitas coisas que eu já vivi ao longo da vida. O corpo que eu tenho é resultado de alguns excessos ou de algumas coisas que eu fiz certo ao longo da vida. Então, a gente tem que fazer o mesmo com as nossas qualidades, fazer o mesmo com os nossos dons, fazer o mesmo com a nossa inteligência. Continuando ainda no Evangelho, no Livro dos Espíritos, eu acho que eu... Peraí que eu tenho a pergunta aqui. Ah, não, fechei não. A gente tava na questão 675. 677, então a partir da 675, eu vou começar a resumir aqui em itens, pra não ficar lendo pergunta e resposta, tá? Pra gente ver outras coisas. Nos mundos superiores, o trabalho é menos material, mas isso não significa que os espíritos estão ociosos. Pelo contrário, estar ocioso seria um suplício. Então, aqui a gente pensa outra coisa, porque tem algumas religiões que pensam, eu vou morrer, eu vou descansar. Eu vou pro paraíso. Não vai ter paraíso se você não encontrar um meio de merecer esse paraíso, ou se você se você mesmo não fizer esse paraíso pra você, tá? A gente tem que... Minha mãe fala, a gente tem que parar de botar a felicidade num lugar e não colocar a felicidade onde a gente está. A gente quer ir pra onde a felicidade tá e não buscar e trazer felicidade pra gente. Então, nos mundos superiores, os espíritos continuam trabalhando, talvez não da forma material que a gente vê aqui, né? Aqui a gente ainda tem um trabalho... A gente está numa era de tecnologia, é inegável que a gente vê o quanto que a gente está evoluindo, principalmente nesse século, muito rápido, mas a gente ainda tem trabalhos, assim, muito materiais, trabalhos, assim, de muita destruição da natureza, empresas que não estão nem aí como eles fazem descarte de lixo tóxico, se vai desmatar a Amazônia inteira. Então, assim, é um trabalho muito destrutivo aqui na Terra, dos nossos bens naturais. Então, eu acho que nos mundos superiores eles já têm uma consciência maior do que a nossa. Já tem, não? Com certeza tem. E aqui, estar ocioso seria um suplício. Gente, não tem nada mais chato do que a gente estar entediado. A gente trabalha bastante, a gente merece o nosso sábado, a gente santifica o nosso sábado, o nosso domingo, a gente descansa para aqueles que podem, tem gente que nem isso pode. Então... Mas chega uma hora que a gente fala assim, eu já não aguento mais. Eu, por exemplo, fui pro Brasil de férias, fiquei 1 mês de férias, depois fiquei 3 meses de licença por causa da minha cirurgia, e eu já não estava aguentando mais. Então, assim, imagina passar uma eternidade, porque Deus não para de trabalhar, as criações de Deus são feitas a cada minuto. Quem somos nós para achar que a gente não vai trabalhar mais, né? Então, a gente vai trabalhar sim. Então... Aqui na parte do suplício, me veio na cabeça um espírito endurecido no livro no Céu e Inferno. Rapidinho, só um minuto. Falando aqui igual pobre na chuva. Tem uma parte aqui no Céu e Inferno que fala sobre os espíritos endurecidos. Eu acho muito legal essa obra, porque a gente pensa os espíritos inferiores, a gente se refere aos espíritos inferiores o tempo todo, mas nós somos espíritos inferiores também. Então, eu me vejo em muitas dessas passagens aqui. Quem dera eu me ver num espírito superior, mas eu tô muito longe. Então, na página 326 aqui do meu livro, na segunda parte, capítulo 7, temos os espíritos endurecidos. O nome do espírito é Angeli, nulidade sobre a terra. Nulidade sobre a terra é a pessoa que não fez absolutamente nada enquanto encarnada. Então, com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Aí o médium pergunta, arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então, por que você me procurou? Para experimentar. Você é feliz? Não. Você sofre? Não. O que falta? A paz. Então, a pessoa não é feliz nem triste, mas falta a paz. Como que pode faltar a paz na sua vida espiritual? Aí a pessoa responde, uma mágoa do passado.
Aí ele pergunta: a mágoa do passado é remorso. Estarei, pois, arrependida? Não, temor do futuro é o que experimento. Aí ele pergunta: o que você teme? Aí ela responde: desconhecido. Estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a te dar orientações. Nada. Qual a sua posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não, meu marido me entediava, bem como os meus filhos. E de que modo preenchestes a existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Aí ela: talvez você tenha razão, mas não basta só eu concordar com você. Quereis reparar a inutilidade, nossa, falou que ela é inútil, dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Aí ela fala: eu não sei orar. Vamos orar juntos, que aí você vai aprender, pode ser? Aí ela fala: não. Aí ele pergunta: mas por quê? Aí ela: porque cansa. Gente, ela chegou num estágio de tédio e de sem esperança assim no futuro para ela, que até orar para ela cansa, até orar para ela é cansativo. E a gente tem um ditado muito importante na língua brasileira que fala que cabeça vazia é oficina do diabo. Então, quando a gente está sem fazer nada, a gente já começa a criar a minhoca na cabeça. A gente não tem ideias boas, parece que a gente não frutifica nada. E isso é verdade, porque a pessoa que ela tá sem trabalhar, sem fazer uma ocupação útil, assim, não tem como mudar, não vai cair do céu. Eu tenho tantas amigas assim que reclamam: ai, mas eu queria tanto achar alguém, você casou, você foi embora e assim tudo deu certo. Gente, mas eu estava focada, eu, Melissa, por exemplo, estava focada em outras atividades, eu estava focada em estudar, em outras coisas. E aí, quando eu conheci o meu marido, deu certo. Então, tem gente que, assim, tá focando muito no que não tem, ao invés nos talentos que tem, aproveitar esses talentos e, quem sabe, oportunidades surgirem daí. Ou amigas que falam: ah, eu não consigo trabalho, mas a pessoa não distribui um currículo. A pessoa não se interessa em expandir assim, os círculos sociais. Tenta fazer um trabalho assim, numa ONG, um trabalho voluntário, que aí você vai ver o seu networking se expandindo, não só pensando no benefício, né, gente? Claro, na prática do trabalho voluntário. Mas tenta procurar outros ambientes, outras pessoas, outras conversas, para ver se você vai sair dessa situação de inércia. Porque a gente não adianta a gente esperar cair do céu. Não adianta eu ficar esperando ganhar na Mega Sena se eu não jogar. E a vida é isso. Não adianta esperar as coisas acontecerem se a gente não for ativo e buscar por elas. Então, aqui ainda tem um comentário. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Porque a gente sabe que tem pessoas que elas vivem em função delas, e isso é o ápice do egoísmo. Mas aqui, nesse caso, ela não fez nada de bom nem pra ela, nem para os outros, assim, nem pra nada. Foi um bônus hora que ela teve numa reencarnação. A gente sabe quantos espíritos lutam para poder reencarnar, buscando um espaço aqui na nossa terra, para poder aprender, para poder crescer, e aí não fez nada. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais. E, gente, eu não sei se vocês separaram, mas a louça de casa nunca acaba. Nunca acaba. Tem sempre um banheiro para lavar, tem sempre uma comida para fazer. Assim, se a gente não procurar coisas para fazer, realmente aí fica difícil. Então, e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida. Então, ela não procurou preencher o coração dela com nada.
por questão de todas as épocas, ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas, e quando deveres mais sérios lhe impuseram, o mundo já se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Eu achei tão bonita essa frase. Então, as pessoas que às vezes elas estão num reflexo assim de uma vida vivendo sem perspectiva, o coração daquela pessoa tá vazio. E a gente tem que tentar mudar isso, né? Claro, a gente não vai estar no topo o tempo todo, a gente não vai estar no melhor emprego o tempo todo, no emprego que a gente quer, com a casa dos sonhos que a gente fez, e principalmente no Brasil, passando por uma situação tão difícil, o mundo todo, mas assim, eu acho que o Brasil tá pior com essas leis trabalhistas e tudo que tá acontecendo. Eu acho que o problema do Brasil, ele é moral e político, então assim, são duas coisas, mas o mundo inteiro passa por isso, a gente não se engane. Então assim, a gente tem que fazer por onde? Né? A pessoa tava com o coração vazio, a pessoa não é incapaz de enxergar outra coisa que não fosse assim, distrações bobas, frívolas, e aí a responsabilidade chamou essa pessoa, e aí a pessoa meio que não se interessou. Então, nesse caso, ela teve uma existência jogada fora e ela não fez nenhum mal. Assim, ela não fez nenhum mal, ela não fez mal pra ninguém, mas ela também não fez bem. Então, a ausência do bem já é um mal. Você deixar de fazer o bem, você já está fazendo mal. Então, a gente tem que prestar atenção naquelas obrigações que a gente tem, daquelas obrigações que a gente se comprometeu, não só com nas nossas profissões, mas assim, dentro de casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Às vezes nem sempre a gente tem paciência com tudo, mas a gente tem que procurar se esforçar e dar o nosso melhor. Isso é colocar o trabalho em prática. Ainda aqui falamos sobre os bens materiais. Os homens que possuem bens e meios suficientes para sua sobrevivência não estão isentos de trabalhar. Ele deve aperfeiçoar a sua inteligência dos outros e deve ser útil aos seus semelhantes, senão de nada vale a sua riqueza. Ontem eu estava assistindo um jogo ali na televisão e aí o comentarista estava falando sobre o dinheiro que iam vender um aplicativo, um negócio assim. E aí, eu acho que era o Snapchat. Aí eles recusaram 16 bilhões, foi um negócio assim, 6 bilhões. E aí, pensando, o que você faz com 6 bilhões de dólares ou reais, assim? Não tem o que você gastasse, a não ser se for para ajudar o outro, se for para ajudar pessoas. Aí o dinheiro falta. Mas imagina você ganhando todo o dinheiro do mundo e o seu coração não se comove com a luta de outras pessoas, com outras pessoas em dificuldade, aí é porque o seu coração já tá vazio, o seu coração tá um vácuo. Então, até as pessoas que têm muito dinheiro, eles têm que aperfeiçoar a sua inteligência e tem que ser útil aos seus semelhantes. Eu gosto muito de atores e de esportistas que eu assisto, que eles têm muito dinheiro, mas estão aí trabalhando ativamente, não importa quem são. Eu amo o Leonardo DiCaprio, que ele tá sempre ativo nessas questões ambientais. Segundo o nosso presidente do Brasil, foi ele que tacou fogo na Amazônia, mas não sei como que ele tacou fogo na Amazônia ocupado com as questões ambientais. O Hamilton, corredor, gente, o cara cata lixo na praia. O cara já ganhou todas as corridas possíveis e impossíveis. Todo dia eu falo isso. E ele tá fazendo stories, pegando lixo, limpando as praias na Inglaterra. Então, são esses exemplos, eu acho que a gente tem que se cercar, né? O Zac Efron, que tem várias fotos, assim, ajudando a apagar incêndio na Califórnia. Agora, recentemente, ontem eu gravei um vídeo de maquiagem que eu gosto muito. Eu tava falando sobre as marcas marcas de cosméticos que testam em animais. Então ele participou de um curta-metragem chamado Salve o Ralph, que fala sobre a vida de um coelho em laboratório, dos testes que são feitos em animais. Então assim, a gente não vai salvar o mundo, a gente não tem como participar de todas as pautas, não tem como a gente se engajar com tudo, mas assim, são esses exemplos que a gente tem que começar a trazer para as nossas vidas, né? Não é que o Instagram é ruim, não é que o Facebook é ruim, não é que a rede social é ruim. A gente tem que ver quem são os exemplos que a gente tá
seguindo, né? Para quem que a gente tá dando as nossas visualizações, os nossos likes, né? Os homens que dependem dos trabalhos dos outros não são condenáveis aos olhos de Deus. A gente sabe que tem pessoas assim que infelizmente elas estão com o corpo físico debilitado, então elas não são condenáveis. Apenas aqueles que agem assim de forma voluntária, vivendo às custas de outrem. Porque a gente sabe que uma coisa é você estar incapacitado de se locomover ou de trabalhar, e claro, essas pessoas nem têm que fazer isso. Mas a gente vê outras que se aproveitam da situação para poder depender dos outros, e aí isso é condenável. Ou a gente vê assim, teve esse caso de escravidão que a gente achou no Rio de Janeiro, de uma idosa que foi resgatada. A idosa, assim, passou, sei lá, 60 anos vivendo em condição, assim, pior que escravidão. E aí, quem tava escravizando ela era uma outra senhora de 90 e poucos anos. Gente, tá errado. Tá errado, não pode. É porque é idoso que vai fazer isso, né? Então, esses são os comentários de Kardec. E aqui a gente falando também sobre a escravidão de novo. Eu acho que isso cabe até um tema para uma outra palestra, porque também tem uma outra parte do Livro dos Espíritos falando especificamente sobre isso. Aqui a gente está falando só do trabalho, que falam: aqueles que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, transgridem as leis de Deus. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores. Então, gente, o seu chefe é responsável. Então, nem adianta ficar com raiva. Então, assim, quem tem poder, eu acho que é muito difícil você ser poderoso. Porque, assim, você tem que prestar muita conta, tá? Nem pouca conta, não. Bom, 2040, ainda tem outras coisinhas aqui pra gente falar. Vamos ler um trecho do livro Fonte Viva. Aqui eu botei Vinha de Luz, não é Vinha de Luz não, é Fonte Viva. Fonte Viva, psicografado por Chico, pelo espírito de Emmanuel. Então aqui a gente falou, né, sobre as pessoas incapazes de trabalhar e tal. Vamos ver o que ele fala dessa parte aqui, nesse trecho aqui. No meu livro, a página é a 14, a lição número 4, tá bem no início. Tem uma citação de Paulo que está em Coríntios. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Então, são sempre dois lados da moeda. O rico, mais que os outros, pode multiplicar trabalho e dividir bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. A gente falou isso aqui hoje, de que tem que ser um problema da sociedade criar empregos, criar o acesso à educação às pessoas de baixa renda, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também tem que ser uma prova para esse espírito resistir às tentações do dinheiro fácil, do dinheiro sujo. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência
no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, gente, todas as situações que a gente estiver enfrentando são lições. Tudo a gente tem a oportunidade de crescer e se multiplicar e poder tirar bons proveitos e boas lições daquilo. Deus já falou, Jesus já falou, vós sois deuses, nós temos o poder de criar. Nós não somos deuses com D maiúsculo, nos comparando a Deus, porque tem muita pessoa aí que entende desse jeito, mas nós temos o dom da criação. Nós somos capazes de criar coisas incríveis. Tanto que a gente já falou hoje, né? O progresso tecnológico da sociedade que a gente se encontra. Como que vacinas foram aprovadas de forma tão rápida, né? Tantos estudos acontecendo. Então a gente tem que voltar os nossos olhos para isso, para estudar, para se aperfeiçoar, para ter o nosso coração cheio de boa vontade de realizar essas obras. Porque senão, caso contrário, a vida vai ser igual aquele espírito endurecido, infelizmente. E espero que com certeza já esteja melhor que nós. Claro, tomara que esteja. Bom, fonte viva, cada qual. Então, terminamos essa lição belíssima. Manuel sempre nos deixa sem palavras. E agora eu queria encerrar também com mais uma parábola de Jesus, que eu estava pesquisando, que é essa parábola aqui. Não sei se vocês conhecem. Essa parábola é a cura do paralítico de Betesda, ou Betesda, não sei como fala, Betesda, não sei. Vamos lá, eu botei as minhas anotações aqui. No Evangelho de João, em 5, capítulo 5, versículo 1 a 16, nós temos a cura do paralítico de Betesda. Tô lendo como tá escrito. Jesus fala com ele: não pequeis mais para que não te suceda algo pior. Então aí a gente vê, ele já havia pecado antes, mas quem é esse paralítico? Betesda quer dizer casa da misericórdia. O que era essa cura? As pessoas, elas iam para esse tanque aqui, ó. Ele tinha algumas pilastras aqui, parecia que era um tanque ao ar livre, e as pessoas iam se banhar nessas águas, porque eles diziam que um anjo ia descer dos céus, agitar as águas e curar a pessoa que estivesse ali, a primeira pessoa que entrasse naquela água. Então aqui temos um comentário de um blog espírita que eu encontrei. Esse tanque deveria ser um santuário de cura pagão, não pertencia aos judeus, mas aos romanos, porque ali a gente vê que tinham várias pessoas deficientes, cegos, paralíticos, que iam lá buscar essa cura. Então, essas pessoas com essas dificuldades, né, auditivas, de locomoção, elas iam para esse tanque na esperança do anjo descer e eles seriam o primeiro a se banhar. Então, ali tinha um homem que estava enfermo há 38 anos. Então, pelas parábolas de Jesus, a gente pode entender, pela essa frase de Jesus, a gente consegue entender que ele já havia pecado. Então, provavelmente ele tinha um corpo são, ele pecou e estava com aquele corpo há 38 anos. Não que aquela pessoa nasceu há 38 anos com aquele corpo. Então, Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Aí ele fala: Senhor, já não conhecendo Jesus, mas já percebendo que aquele era um senhor, né? Que aquele ali era uma pessoa, um espírito superior. Era Jesus só ali, né, gente, batendo um papo. Senhor, não tenho homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ou seja, todo mundo quer saber, meu pirão primeiro. O anjo desceu, vai todo mundo correndo, atropela ele. Então não tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus fala: levanta-te,
toma o teu leito e anda. Então, não foi o homem que pediu para Jesus curar ele. Não foi o homem que falou, Jesus me cura, porque às vezes ele não sabia quem era Jesus. Jesus que percebeu que aquela pessoa estava pronto para ser curado. Então ele fala, levanta-te dessa condição, saia dessa sua condição que você tá, toma o teu leito, que provavelmente era o local que ele dormia, ou a cadeira de rodas dele, para ele carregar aquilo ali, para ele ver que aquilo ali foi um local que ele saiu daquela condição e anda, caminha para frente. Então, aí nesse comentário desse site, era o homem que precisava mudar o foco da sua mente. Eles representam todos aqueles que acreditam que a gente precisa de uma força externa, de uma solução vinda de fora, de que alguma coisa caia do céu e resolva os nossos problemas. Não que a gente, numa postura ativa, pegue as nossas dificuldades, levantemos e caminhamos com ela. Não, ali a gente está esperando o anjo da misericórdia vir e resolver os nossos problemas. E aqui também é uma coisa simbólica, quando na verdade a gente tem Jesus para levantar. Um manancial de forças à nossa disposição. Porque às vezes a gente está se vendo num beco sem saída, numa situação que a gente não vê uma resposta. Gente, vamos orar, pedir a bênção pedir a inspiração dos bons espíritos, pedir as bênçãos de Jesus, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma resposta. A gente não vai conseguir ganhar na Mega Sena em R$1 milhão, mas a gente vai conseguir um emprego. A gente não vai conseguir emagrecer 30 quilos da noite pro dia, mas a gente vai conseguir criar coragem e ligar para uma nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, porque dieta não funciona, tá, gente? Restrição só gera compulsão. Então, assim, a gente não vai conseguir passar no concurso público porque vai cair do céu passando aquele concurso que a gente quer. Mas a gente vai pedir forças para Jesus e falar, Jesus, por favor, me ajude. Se eu não tiver condições de comprar um livro ou de pagar uma aula, me ajude, me ilumine a achar uma resposta. Às vezes você passa por acaso num sebo, numa livraria de livros usados, você acha aquele livro que você precisava. A gente vê tantas coisas na vida por acaso, tantas pessoas que entram na nossa vida por acaso, tantas situações que a gente vê, caraca, era aquilo que eu precisava. A gente não foi por acaso, a gente está sendo assistido. Então, o que a gente precisa? É tirar esse espírito da inércia, desse paralítico que foi curado, da descrença, da falta de crença nele, da falta de ação e ouvir as palavras do Cristo, da gente levantar e andar, caminhar, né? Caminhar e agir. Então, tem até uma entrevista muito interessante do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que eu gosto muito. Para que serve a utopia? O que é a utopia? Serve pra gente caminhar. Serve pra gente acreditar em alguma coisa e continuar andando. A utopia serve pra isso. Aquela crença que a gente tem em algo assim que provavelmente não vai acontecer, mas se a gente não fizer por onde, realmente não vai. Então a gente tem que dar o primeiro passo. E aqui, já que a gente ainda tá com uns minutinhos, eu tinha salvado o Sinal Verde, que eu adoro esse livro. São trechos curtinhos pra gente pensar e aplicar nas nossas vidas, falando sobre dever e trabalho. Esse é pelo espírito de André Luiz. André Luiz sempre traz considerações muito importantes pra gente. Então, ações que a gente pode aplicar, por exemplo, na nossa profissão. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra de realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores e espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. E também isso é verdade, né, gente? Às vezes a gente quer salvar o mundo e não começou dentro de casa. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Ou seja,
Vamos aceitar as nossas condições, vamos abraçar as nossas profissões, aquilo que nós somos bons fazendo. Às vezes a gente tem um emprego ou uma profissão que a gente não gosta, ou que a gente tem vergonha, ou que não faz a gente feliz, mas às vezes é aquela ali que a gente tem. Então a gente tem que agradecer por aquilo. Pensar que todo trabalho é útil. Todo o trabalho é uma ocupação útil. É aquilo que Deus quer da gente. Então que a gente não tenha vergonha de muitas vezes admitir que a gente não tá na posição que a gente queria, mas a gente tem que ter orgulho. Pelo contrário, a gente tem que ter orgulho. E eu lembro que desde pequenininha, às vezes eu falava pra minha mãe que eu tinha vergonha de fazer alguma coisa, e ela falava: Melissa, você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. Não é da coisa certa. Então, servir além do próprio dever não é bajular, puxar saco, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. E quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, né, gente? Então, vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem, os talentos que a gente recebeu de Deus, tudo aquilo que nos rodeiam, as pessoas com que a gente convive, que a gente pode aprender, que elas podem ensinar tanta coisa pra gente. E continuar caminhando. Essa é a base da doutrina espírita. Caminhar, seguir, sempre em frente. Então é isso, gente. Eu acho que o estudo da noite já chegou ao fim. Temos mais 5 minutinhos aqui no meu relógio. Vamos fazer a nossa prece. E é isso. Fazer a prece. Pegar a nossa água fluida. Minha mãe fala: a gente aprende a fazer fazendo. Exatamente. A gente aprende a fazer fazendo. Faltou só essa frase para encerrar o estudo hoje. Minha mãe deixou aí. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Acalmar a nossa respiração. Sintonizar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer por todas as energias que recebemos na noite de hoje. Todo o passe magnético que estamos recebendo agora nos nossos lares. Dos espíritos superiores que nos assistem. Dos espíritos amigos que vieram nos visitar. Que fizeram companhia durante o estudo da noite de hoje. Espero que eles tenham aprendido um pouco como eu aprendi também. Que nós consigamos aplicar um pouco desses ensinamentos deixados por Jesus. Mudar o nosso modo de ver as coisas. Canalizar as nossas energias para o trabalho, para o bem. Que nós não tenhamos vergonha das nossas condições temporárias. Pelo contrário, que saibamos agradecer pelas nossas condições temporárias. Que nós tenhamos força para mudar a situação em que vivemos, se estivermos infelizes e satisfeitos, mas humildade e resignação para aceitar aquelas que nós não podemos mudar. Então, Senhor, encerrando essa prece da noite de hoje, dizemos graças a Deus, abençoe os nossos lares, os lares das pessoas aqui representadas, aquelas que por algum motivo não puderam estar presentes no estudo da noite de hoje. Amém. Então é isso, meus irmãos. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui na live. Mais uma vez, um debate muito enriquecedor. Quinta-feira, nós também temos live aqui. Meu pai vai falar sobre o tema Considerações sobre o Dom de Curar. Tema muito também interessante. Meu pai sabe 1000 vezes mais do que eu, um espírito muito mais evoluído que eu, então assim, acompanha aqui na página e em breve a gente vai ter colaboradores novos aqui, então que nós continuemos estudando, conversando, aperfeiçoando os talentos que Deus nos deu, não é mesmo? Um beijo para todos vocês, boa semana, vejo vocês quinta-feira aqui na página. Tchauzinho!
Tchau, pai. Tchau, mãe.